Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estaremos dando hoje continuidade ao estudo que estamos fazendo, as 7 cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor, que estão registradas no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos abordar a igreja de Filadélfia, que é a 6ª e penúltima igreja aqui descritas no livro do Apocalipse. Quero agradecer desde já a sua atenção, quero agradecer aos irmãos e irmãs que são inscritos no meu canal, os que estão desde o início, os que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Quero também agradecer a vocês que sempre têm lembrado de mim nas suas orações, muito obrigado. É muito importante a oração de vocês. E também agradeço a todos os queridos irmãos que têm ofertado e contribuído com o meu ministério, como o trabalho que eu exerço aqui na minha cidade, faço um trabalho pastoral, missionário, pregando o evangelho, ganhando almas, visitando nas casas, orando por cura, por libertação, trazendo aconselhamento, levando pessoas para a igreja. Então você que tem ofertado, tem contribuído com o meu ministério, você é um coparticipante deste ministério. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já vamos para a palavra de Deus, mas antes, como sempre eu faço, eu peço, por gentileza, deixe o seu like aí, não te custa nada, em menos de um segundo você toca na mãozinha e deixa a sua curtida. Também, se você ainda não é inscrito no meu canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, acione o sino das notificações para receber os novos vídeos, as novas mensagens e também deixe o seu comentário. É muito importante o seu comentário, suas percepções, sua experiência e também sugestão para um novo vídeo, para um outro assunto que poderemos estar trazendo aqui futuramente. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor então. E o texto de hoje encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, que nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, Filadélfia, ela representa aqui, junto às demais cartas, representa a igreja fiel, como o próprio texto diz, como o próprio testemunho do Senhor Jesus atesta. O nome Filadélfia significa amor fraternal. A igreja estava nesta cidade que era das 7 cidades mencionadas no livro do Apocalipse, a cidade mais nova, a mais recente construída.
E Jesus aqui vai então fazer declarações interessantes sobre esta igreja que vale a pena nós meditarmos, refletirmos, lembrando para você que está assistindo esse vídeo por primeiro, que as 7 cartas às igrejas do Apocalipse representam a igreja de Jesus em todas as eras e em todos os lugares. Então, quando nós lemos estas cartas, a igreja de hoje se identifica com elas em seus problemas e em suas qualidades. Podemos identificar com grande precisão, ora em uma questão, ora em outra questão, quando que a igreja moderna está equiparada a uma destas cartas. E então é importante que nós conheçamos, porque aqui Jesus, como eu já falo num outro vídeo, ele está falando na primeira pessoa. E muitas pessoas não sabem a maneira que Jesus fala com a sua igreja, porque a igreja é dele. A igreja é do Senhor Jesus. Por mais que tenhamos hoje, a igreja está organizada em convenções, em denominações, cada uma tem o seu credo, cada uma tem as suas ordenanças, os seus princípios, mas a igreja não é de homem nenhum. A igreja é de Jesus. Foi ele que morreu na cruz, derramou o seu sangue e comprou para si a igreja. Nós, pastores, apenas cuidamos da igreja para Jesus como um mordomo e precisamos fazer bem este trabalho, porque nós iremos prestar contas ao Senhor Jesus, quem pastoreia, quem ensina, quem prega. Se nós fizermos o trabalho corretamente, dentro de nossas limitações, o melhor que pudermos, o Senhor nos recompensará de forma maravilhosa, nos recompensará altamente. Mas se procedermos de maneira que ele não se agrada, então a cobrança também será maior. Os critérios do julgamento, o rigor do julgamento dos pastores e obreiros de maneira geral, inclua aí você, presbíteros, evangelistas, apóstolos, profetas, missionários, todos nós temos um rigor maior. Eu repito aqui o que eu disse no vídeo passado. Pesa sobre meus ombros grande responsabilidade, porque eu sei que eu prestarei conta a Jesus até de cada palavra que eu ensino aqui, não só no YouTube, mas nos trabalhos que eu faço, nas pregações dos seminários. Então, grande é a nossa responsabilidade. Façamos a obra do Senhor com todo o empenho, com toda a dedicação, com todo o nosso esforço e da melhor forma possível, e assim também seremos altamente recompensados naquele dia. E Jesus começa exatamente como as demais cartas, se apresentando e sempre revelando algo de seus atributos pessoais ou de sua divindade. E aqui ele diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Lembrando sempre que ao anjo aqui, o anjo representa o pastor da igreja. Observe que o Senhor não quebra a regra, dirigindo-se direto à igreja. Ele respeita o pastor constituído. Então ele se dirige ao pastor, mandando-lhe a mensagem para que o pastor, então, por sua vez, transmita à igreja a mensagem. E a mensagem é esta, começando pela sua apresentação. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Queridos, Jesus é fantástico. E ele já começa se apresentando dizendo: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. E isso parece simples, mas não é. Porque nos dias de hoje, queridos, nós temos visto no que diz respeito à igreja, ao evangelho, tantas coisas terríveis, infelizmente, mas
são fatos, não podemos negá-los. Tantas injustiças eu já vi nos meus 30 anos de ministério serem aplicadas a pessoas por lideranças, por administrações humanas. Tantas mentiras eu já ouvi, tive o desprazer de trabalhar com pastores mentirosos. E tão mentirosos que toda a igreja já sabia que o pastor, ele faltava com a verdade. Uma hora ele dizia uma coisa, instantes depois ele dizia outra. Às vezes ele falava algo e logo ele mesmo se contradizia, mudando totalmente aquilo que ele dizia. Não se podia confiar neste pastor. Então, quando Jesus diz, isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, então Jesus está dizendo, olha, quem está falando aqui é totalmente diferente daquilo que talvez você esteja acostumado. Quem está falando aqui é aquele que é santo. E a sua santidade, então, implica em perfeição em todas as esferas. Jesus é santo. Glorificado seja o seu nome. Por isso nós também precisamos nos esforçar para sermos santos, porque aquele que nos chamou, ele é santo. Mas ele também é verdadeiro, ou seja, Jesus não diz algo agora e depois ele muda totalmente. Jesus, o que ele fala é a verdade, sua palavra é a verdade. E isto nos anima muito, queridos, porque nós podemos confiar na palavra de Jesus. Porque Jesus não é aquele que agora diz algo e daqui a pouco já diz ou nega o que falou. Não, aquilo que ele disse permanece. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. No livro de Salmo diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus é infalível, é verdadeira. Bem-aventurado o crente que tem prazer na palavra do Senhor. E nela medita de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Nele tem prazer de meditar na palavra, porque a palavra é verdadeira, ela nos instrui, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos anima, ela nos revela, ela nos livra, ela nos guarda, ela nos protege. A palavra de Deus deve ser o fundamento aonde todo cristão novo convertido construa a sua vida espiritual, porque quem constrói a vida espiritual na palavra de Deus pode vir os ventos das provas, as tempestades da vida, as lutas, pode as pessoas todas nos desamparar e ficarmos sozinhos. Nós permanecemos, porque a nossa vida espiritual não está firmada sobre a areia, algo que não tem firmeza nem sustentação, algo que se movimenta, mas ela está firmada sobre a rocha da palavra de Deus. Então ele é o santo e o verdadeiro. E ele diz também que tem a chave de Davi. É o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E aqui ele está se referindo ao que está no texto de Isaías, capítulo 22, versículo 22, falando sobre a chave de Davi, sobre o Messias de Jesus, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele é aquele que abre, e se ele abre, ninguém fecha. Mas ele também é aquele que às vezes fecha. E se ele fechar, ninguém abre. E eu tenho experimentado isso nos meus 30 anos servindo a este glorioso Jesus. E tenho visto ele muitas vezes abrir portas. E quando ele abre, querido, ninguém pode fechar. Por isso eu digo a você, querido irmão e irmã, que tem buscado algo de Deus, não desanime, continue, prossiga. Muitas pessoas às vezes me dizem, pastor, eu tenho orado há tanto tempo, eu não vejo a minha vida financeira deslanchar, eu não vejo a minha vida espiritual deslanchar, eu não vejo mudanças, mas aguarde, porque o Senhor é fiel, aquele que prometeu é fiel, daqui a pouco ele vai abrir a porta para você. E quando ele abrir, ninguém vai fechar.
Foi ele mesmo que ensinou dizendo, peçam e receberão. Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Ele diz, busquem e encontrarão, batam e se lhe abrirá. Porque todo aquele que pede, disse Jesus, recebe. Todo aquele que busca, ele encontra, e a todo aquele que está batendo, não cansou, não desistiu, nem parou, vai se abrir as portas para você. Jesus é o que abre e ninguém fecha, mas fecha e ninguém abre. Quando ele resolve fechar uma porta, e às vezes ele fecha não por maldade dele, mas para nos preservar e nos livrar de algo que ali na frente poderia nos ser muito destrutivo, danoso, nos trazer prejuízos financeiros, espirituais, emocionais e etc. Então eu já vi também Jesus fechar portas, já fechou para mim portas que hoje eu agradeço a Ele por ter fechado, porque se eu tivesse entrado pelaquela porta, teria sido terrível para mim, não teria sido benéfico. Mas este Senhor que cuida de nós, que cuida de mim, que cuida de você, que nos ama, que nos salvou, que está conosco, ele nos preserva. Quando é para abrir, ele abre. E nem o homem e nem o inferno pode fechar a porta que Jesus abriu. Mas quando ele fecha também, ninguém pode abri-la. E depois ele prossegue dizendo, como nas demais cartas, conheço as tuas obras. Em outras palavras, eu sei o que vocês andam fazendo. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim esta expressão me causa grande temor. Sabe, queridos, hoje nas igrejas, eu não estou aqui mencionando A nem B, porque esse não é o objetivo, mas falar da igreja como ela verdadeiramente é, sem omitir nada e sem acrescentar nada, simplesmente falar de fatos que eu e você acompanhamos no dia a dia. Então, há muitas pessoas enganando os outros, eu já vi muito disso. Falsos pregadores, pregadores que têm toda aquela aparência de pregador, mas não é. É um dissimulador, é um enganador, e ele faz todo um barulho, toda uma aeróbica evangélica, e até emociona algumas pessoas. Mas ele não é exatamente o que ele diz ser. Quantas pessoas dentro da igreja têm uma aparência de piedade, de pessoas espirituais, mas quando você vai conhecer a fundo, não são. É aquilo que nós chamamos, num adágio bem evangélico, né? É a capa. Tem a capa de crente, tem a máscara de crente, mas se Jesus tirar a máscara, tirar a capa, fica nu e aparece quem realmente as pessoas são. Por isso a importância do discernimento de espíritos e também da maturidade, de sempre ir com cautela. Cuidado, eu sempre digo e quero alertar aqui. Cuidado com aquela pessoa que vem pregar na sua igreja, que já assume o púlpito falando em línguas e já entrega uma mensagem para alguém, já faz aquele movimento todo. Cuidado! Isso, até hoje, 30 anos, para mim sempre foi um mau indicador. O homem de Deus e a mulher de Deus não precisa impressionar ninguém. Ele vai assumir o altar e vai transmitir a palavra e aquilo que o Senhor tiver para fazer. Ele vai fazer e ao final todos poderão então olhar e dizer se é ou não um homem ou mulher de Deus. A palavra falará por si mesma. Então, cuidado com aquela pessoa que já chega soltando língua e batendo pé e rodopiando e apontando para um e para outro. Nesses 30 anos, todos que eu vi fazer isso, mais tarde a gente foi ver que realmente não era o que parecia. Justamente a técnica é para impressionar mesmo, é para você entregar o ouro, é para você, baixar a guarda, dizer, nossa, que espiritual essa irmã, que espiritual esse irmão. Cuidado, muito cuidado,
porque aquele que é de Deus não precisa impressionar ninguém. E Jesus conhece a todos nós, conhece a mim, conhece a você. Ele diz: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que porta aberta é essa? É a porta da oportunidade de pregar o Evangelho, de prestar serviço ao Senhor Jesus. Quando Jesus abre-nos uma porta para que façamos a sua obra, preguemos sua palavra, evangelizemos, prestemos um serviço a Ele numa determinada cidade ou país, ou mesmo um bairro, essa porta, se foi realmente aberta por Jesus, ninguém pode fechar. Pode se levantar lutas, e geralmente se levantam, porque quando o trabalho é de Deus, Satanás se levanta mesmo. Isso atesta que um trabalho é de Deus, é o levante do diabo, porque o diabo não perde tempo de jogar pedra no falso profeta. O diabo não perde tempo de tentar impedir o falso obreiro, porque esse já está causando um estrago e servindo ao reino dele. Mas quando um trabalho é legítimo, é verdadeiro, então Satanás se levanta, tentando impedir, barrar e atrapalhar de alguma maneira. Mas o Senhor diz: eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E esta porta é a oportunidade de levar a mensagem do Evangelho e de servir o Senhor Jesus Cristo. Mas olha que interessante o que ele diz agora. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, quem disse que tem que ser muito forte, poderoso, espiritual para ser fiel a Deus? Quem diz que precisamos demonstrar prerrogativas, qualidades para além do comum, para atribuirmos algum êxito espiritual, algum tipo de permanência, de firmeza na presença de Deus? Aqui Jesus está dizendo: olha, eu sei que você tem pouca força. E a que Jesus estava se referindo? A questões financeiras. A uma igreja humilde, de poucos recursos, e que vivia sobre grande provação, mas nem a falta de recursos, nem as dificuldades do dia a dia, as provações, os levantes do diabo foi suficiente para fazer com que esta igreja deixasse de servir a Jesus. Muito pelo contrário, ele diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então essa igreja, queridos, era uma igreja simples, humilde, que se existisse nos dias de hoje, seria como aquela simples congregação de bairro, de poucos recursos, que o obreiro está ali na frente do trabalho, levando a obra com muita dificuldade, com muita luta, mas permanece. Em contrapartida, há muitas outras com grande poder aquisitivo, com grande influência ministerial, mas a pergunta é: será que estão guardando a palavra? Será que não negaram o nome do Senhor Jesus? Fica a pergunta no ar. E Jesus vai além dizendo: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Queridos, que declaração linda! Jesus via que havia ali, quem era esse da sinagoga de Satanás? Eram judeus religiosos, porque Paulo já disse que o judeu verdadeiro não é só aquele que é descendente de Abraão. O judeu verdadeiro é aquele que era zeloso com a palavra e vivia segundo os princípios de Deus. Mas estes aqui eram perseguidores e com certeza perseguiram muito essa igreja, ultrajaram esta igreja, chamaram esta igreja de seita, chamaram esta igreja, quem sabe até de obra de Satanás, porque se fazia e se faz até nos dias de hoje estas tristes afirmações.
Jesus diz, eu farei. Observe, isso me causa temor. Eu farei que aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são mais mente, eis que eu farei que venham, eu vou trazê-los e adorem prostrado aos teus pés. Não é aos pés de Jesus, aos pés daquele povo. E saibam que eu te amo. Meus irmãos, esta palavra me consola muito. Sabe por quê? Porque no ministério nós temos lutas, sim. E entre essas lutas existem as críticas, os ataques, as murmurações. Às vezes vem de outros líderes com quem convivemos que por inveja e por outras motivações atacam, denigrem, proíbem as pessoas de fazer uma visita no trabalho que estamos desenvolvendo. Outras vezes acontece dentro do contexto da própria igreja que nós estamos, e eu já passei por isso, pastoreando igreja. Acontece também entre pessoas da família, as críticas, os ataques, achando essa ou aquela motivação para nos atacar, nos ferir, exatamente como esses falsos judeus faziam a esta humilde igreja. Jesus disse, fiquem tranquilos, eu estou vendo tudo. Vai chegar a hora que eu vou trazê-los, e vou fazer que eles se prostrem aos teus pés. E quando isso acontecer, eles vão saber que eu te amo. Queridos, é a única igreja das 7 que Jesus menciona o amor que ele tem por elas. Não que ele não ame as outras, mas ele está dizendo, vocês têm um apreço especial para mim. Deus não tem preferidos, filhos preferidos, mas ele tem os mais chegados, que ele ama de maneira especial. Não tinha ele apóstolos que faziam parte do seu círculo íntimo, Pedro, Tiago e João? Todos eram apóstolos, ele amava todos, mas havia um carinho especial com estes 3 que estavam em dados momentos, só eles com Jesus, ele deixava os demais. Hoje não é diferente, mesmo porque o autor aos Hebreus diz, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, ele ama de coração quando ele vê a igreja fiel, a igreja ali lutando com grande dificuldade, porque aí também se demonstra o amor que tem por Jesus. E ele diz, olha, eu vou fazer com que esses teus perseguidores venham e se prostrem diante de ti. Mesmo eles não querendo, mesmo eles relutando, eu fazer que venham, se prostrem aos teus pés, e saibam que eu te amo. Que coisa maravilhosa. Então, se você está passando por perseguições, prossiga. Estão caluniando você, estão murmurando contra você, estão te perseguindo, estão criticando a sua liderança, seu pastorado, não importa. O que importa para nós é o que Jesus pensa de nós. Outro dia, uma pessoa do convívio familiar me fez vários ataques e várias críticas à minha pessoa, principalmente porque deixei meu trabalho secular para servir o Senhor Jesus. Então essa pessoa afrontou-me e eu disse para ela, não me importa o que você pensa de mim, para mim importa o que Deus pensa de mim. Mais cedo ou mais tarde você vai saber se eu sou ou não um homem de Deus, mas quem vai te mostrar isso vai ser Deus. Eu não vou nem perder tempo com as suas críticas e acusações. E é assim que devemos fazer. Devemos focar e concentrar os nossos esforços na pessoa do Senhor Jesus. Das 7 cartas destinadas às igrejas da Ásia, só 2 não sofreram críticas de Jesus. A carta destinada à igreja que estava em Esmirna e a carta destinada à igreja que estava em Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela representa aqui o remanescente de Deus. A igreja fiel, a igreja verdadeira, que não é apresentada aqui por placa, por denominação. Mesmo porque a igreja de Jesus não é só a igreja A, nem a B, nem a C. Ela não é denominacional.
ela está espalhada pela face da terra. Então, todo o grupo ou o cristão individual que permanece firme, mesmo em meio às adversidades, ele guarda a palavra e não nega o nome de Jesus, ele tem o perfil da igreja de Filadélfia. Em consequência, a carta seguinte que vamos estudar na sexta-feira, que será o próximo vídeo, a igreja que estava em Laodiceia prefigura a igreja do tempo do fim, a igreja morna. Então, profeticamente, já sabemos que a igreja predominante nos últimos dias é uma igreja morna, que nós vamos estudar detalhadamente no vídeo de sexta-feira. Mas dentro dessa grande Laodiceia morna, tem uma igreja fervorosa, espiritual e fiel, que é a igreja de Filadélfia. Aqui ela representa o remanescente, que quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, ele arrebatará a igreja que tem a característica e o perfil da Filadélfia. Ele vai tirar a Filadélfia de dentro da grande Laodiceia. Agora observe o que ele diz no versículo 10, porque é muito importante. Ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Preste atenção nesse detalhe, todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse é um dos textos que nos mostra com clareza que Jesus vai guardar a igreja da grande tribulação. Porque a menção que Jesus faz aqui da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, só haverá uma provação ou tentação. Aí tem várias traduções diferentes, né? Tem tradução que diz tentação, outras provações, mas a questão é mundial. Só haverá uma provação mundial que a Bíblia chama de a grande tribulação. Jesus faz uma promessa a esta igreja, fazendo uma promessa de cunho profético para a igreja dele em todos os tempos, principalmente, é claro, aquela que vai estar aqui na terra no dia da vinda de Cristo. Ele diz: eu vou guardar você da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra, ou provar os que habitam na terra. E sabemos que a grande tribulação será um período de provação e de juízo de Deus sobre os que estão na terra e que fazem das coisas materiais e do convívio com este mundo a razão da sua existência. Então, irmãos, por isso, por este e outros tantos versículos, outras passagens, nós pré-tribulacionistas cremos que Jesus não permitirá a igreja, a noiva, passar pela grande tribulação. É verdade que há igrejas que acreditam que vão passar. Respeito a opinião deles, mas não creio assim, porque não vejo isso na palavra. Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a vida eterna. E a ira é quando? Na grande tribulação. Se a igreja está destinada para a ira, vai passar por toda a grande tribulação, qual é a nossa diferença em relação ao mundo? Aonde está a justiça de Cristo sobre nós? Pense nisso. Jesus diz que vai guardá-los porque eles guardaram também a palavra da paciência, ou seja, eles permaneceram. Muitas pessoas, quando a provação vem, eles desistem, eles param. Infelizmente, porque pessoas hoje vêm para o evangelho e ouvem mensagens do tipo: a sua vida vai mudar, nunca mais você vai ter problema, você vai prosperar, você vai crescer, só vai ser bênção a partir de agora. E isso é uma grande mentira, infelizmente. Nós precisamos ensinar a igreja que o verdadeiro crente passa sim por provações, passa por lutas. Aqui não é o céu.
Se aqui fosse o céu, não precisaríamos ir para o céu verdadeiro. Aqui é a terra. Jesus disse, no mundo tereis angústias, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os apóstolos, a igreja passou aqui por grandes dificuldades. E quanto mais fiel é uma pessoa ou uma igreja, mais dificuldades ela terá, mais ataques espirituais, mais lutas, mas somos chamados, como a igreja de Filadélfia, a manter a nossa paciência, guardar a palavra do Senhor e não negar o seu nome. Então Jesus disse, porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que estão sobre a terra. E aí ele diz, encerrando aqui, eis que venho sem demora, então Jesus não tarda a vir, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Observe que se não for guardado o que recebemos, há a possibilidade que alguém roube a nossa coroa. E esse alguém, é claro, é Satanás. Então devemos guardar o que recebemos, guardar nossa fé, guardar a nossa vida em santidade na presença de Deus, guardar a nossa paciência, zelando em oração, em jejum, porque os dias são maus e o Senhor está vindo aí. Breve ouviremos o toque, o ressoar das trombetas, a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, quase no mesmo instante, seremos transformados num corpo incorruptível de glória e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, como ensina o apóstolo Paulo. E por fim, queridos, ao que vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e dela nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, também é uma expressão que denota alerta, porque muitas pessoas escutam, mas nem todas ouvem. Assim vale para toda a palavra. Muitas pessoas escutam a palavra, entra aqui, sai aqui. Mas quando alguém ouve a palavra, então essa entrou no coração, essa está guardada e essa vai fazer efeito. Jesus promete aqui fazer dessa igreja coluna no templo de Deus, fazendo uma alusão ao templo de Salomão, onde havia colunas na frente. Porém, aquelas colunas não estavam sustentando a construção, elas estavam ali apenas adornando, enfeitando. Não eram colunas de sustentação, mas colunas que adornavam aquele templo. É esse tipo de coluna que o Senhor se refere à igreja. E diz ainda, e de lá nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, fala de propriedade, aqueles que são propriedade de Deus. E o nome da cidade do meu Deus, fala de cidadania. Nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós estamos aqui e essa vida é apenas uma escola e um teste para nós. Por isso, viva bem, viva da melhor maneira possível, sendo fiel, sendo justo, sendo amoroso, trabalhando e se esforçando, porque essa vida é um teste para nós e para a recompensa que vamos receber na outra vida. Então, escrever o nome do meu Deus na testa fala que somos propriedade peculiar de Deus. E o nome da cidade do meu Deus fala que nós somos cidadãos do céu. E eu estou com saudade do céu. Você está também? Você tem desejo de encontrar com o Senhor? Deixar este mundo que é um vale de lágrimas? Deixe aqui nos comentários se você está aguardando mesmo de coração a vinda de Jesus, ou como alguns crentes que eu tive o desprazer de conversar e disse, pastor, eu não quero que Jesus venha agora, eu estou terminando a minha casa, o outro, estou terminando a minha faculdade, outros jovens me disseram, pastor, eu quero casar ainda. Sabe por que essas pessoas falam isso?
Porque elas não têm percepção do que é o céu. Elas não mensuram que aquilo que vem depois é muito melhor e muito mais excelente do que aquilo que temos aqui na terra. Nós vamos orar agora, sempre terminamos nossos vídeos orando, porém antes, mais uma vez, por gentileza, deixe o seu like, não te custa nada, deixe o seu comentário, e se você sentir no seu coração de abençoar a minha vida, o meu ministério com uma oferta voluntária e missionária, abrindo a descrição do vídeo, você vai encontrar uma chave Pix. Através desta chave você pode fazer a sua oferta e eu desejo e oro para que Deus te abençoe grandemente e te recompense muitas vezes mais além desta oferta. Oremos. Pai querido, que maravilhoso é saber que o Senhor conhece cada um de nós. Conhece as nossas lutas, conhece as nossas tribulações, as nossas perseguições. Como é maravilhoso saber que o Senhor conhece até aqueles que se levantam contra nós, que nos criticam, que nos perseguem. Como é maravilhoso saber que o Senhor nos ama e que o Senhor nos guardará da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. E nós sabemos que esta hora é a grande tribulação. Aguardamos com ansiedade a tua vinda, Jesus. Aguardamos com grande expectativa quando sairemos deste mundo, desta dimensão humana, terrena e carnal, e iremos ao teu encontro nos ares e ali estaremos para sempre contigo. Te louvamos pela salvação, te louvamos pela tua palavra. Eu oro para que cada irmão e irmã que ficou comigo até o final receba de ti, nesta hora, graça, força, bom ânimo, que eles possam permanecer firmes, guardando a tua palavra, não negando o teu nome, sendo pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Esta é, querido Deus, a minha oração e desde já minha gratidão a ti. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, sexta-feira, próxima carta, Laodiceia, se Deus nosso Senhor nos permitir.